Você já imaginou pagar juros no seu próprio dinheiro? É meio doido de pensar, né? E essa polêmica toda é o que a gente vai desvendar hoje nesse nosso mergulho profundo em uma nova iniciativa de crédito aqui no Brasil. E para variar um pouco, depois vamos mudar completamente de assunto e explorar como o controle da informação, tanto no passado como no presente, pode mudar a nossa realidade. A gente vai dar uma olhada em exemplos históricos e em discussões bem atuais e controversas que estão rolando aqui no Brasil. Realmente são duas áreas bem diferentes, mas igualmente fascinantes para a gente analisar a fundo. Com certeza. Então vamos começar entendendo essa história do novo crédito consignado. A gente tem aqui um material bem legal, incluindo a transcrição de um vídeo de reação de uma youtuber chamada Nanda Guardian. A ideia principal é que os trabalhadores podem usar uma parte do saldo do FGTS, aquele fundo de garantia do tempo de serviço, e o valor total da multa rescisória como garantia para conseguir empréstimos com juros mais baixos. Isso, basicamente usando fundos que já são do trabalhador, só que de um jeito diferente. Exatamente. E o governo, pelo menos é o que o Lula fala no anúncio que a gente tem aqui na transcrição, que é permitir que os trabalhadores façam reformas em casa, comprem eletrodomésticos ou, principalmente, quitem dívidas com juros mais altos. Essa é uma boa ideia, né? Essa é a intenção, né? Facilitar o acesso ao crédito para quem precisa. Mas a Nanda Guardian tem uma visão bem diferente sobre isso. Ela não gostou nada dessa ideia. Uma das coisas que ela critica bastante é essa coisa de pagar juros em cima de um dinheiro que tecnicamente é seu e está lá no FGTS. Ela até usa uma expressão engraçada, contrato caracu, que ela explica como sendo o governo coloca na cara e fuça colocando o resto. Ela não acredita que o governo consiga gerenciar o dinheiro dos cidadãos melhor do que eles mesmos. E o mais interessante aqui é essa tensão que existe, né? O FGTS, como ela lembra, rende menos que a inflação, então o dinheiro já está perdendo valor parado lá. E agora, usar ele como garantia para o empréstimo significa que você está pagando para usar o seu próprio dinheiro, mesmo que com juros menores do que outras opções. Sim, e ela critica muito isso, ela até chama o conceito do FGTS de nojento e a cara do subdesenvolvimento. Ela é bem direta, né? O ponto dela é, se o dinheiro é meu, porque ele está bloqueado e por que eu preciso pegar um empréstimo usando ele como garantia e ainda pagar juros? Isso levanta a questão da natureza desses fundos e o papel do governo, né? O FGTS foi criado para ser uma segurança para o trabalhador em caso de demissão. Mas essa nova linha de crédito muda as coisas, permitindo que os trabalhadores usem uma parte do dinheiro enquanto ainda estão empregados, mas com certas condições. Então, nessa primeira parte do nosso mergulho profundo, a gente quer entender como essa linha de crédito funciona na prática, quais são os diferentes pontos de vista e as opiniões que são bem fortes sobre ela. É isso aí. Entender os benefícios, como o governo apresenta, e as críticas que estão sendo feitas. Ok, agora vamos mudar totalmente de assunto. A gente sai do mundo das finanças e vai para o controle da informação. E a gente vai usar como base as transcrições de um vídeo do Podcast AI com um título bem chamativo, Controle da Imprensa, o paralelo entre o regime de Hitler e as ações do STF no Brasil. Nossa, esse título já indica que a análise vai ser polêmica. Totalmente. Então a gente vai explorar métodos históricos de controle da mídia com foco na Alemanha nazista. Eles usaram várias fontes diferentes no vídeo, incluindo enciclopédia do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, um artigo do Observatório da Imprensa sobre a imprensa brasileira e o nazismo, uma reportagem da BBC News Brasil sobre como a imagem de Hitler foi criada, e um post de blog que traça paralelos, digamos, polêmicos entre o controle da mídia na Alemanha nazista e as ações do Supremo Tribunal Federal, o STF. É importante notar a variedade das fontes, né? Documentação histórica, análises atuais, artigos de opinião. E os apresentadores do Podcast AI deixam claro que eles analisaram tudo sem tomar partido. Eles queriam dar aos ouvintes as ferramentas para formarem suas próprias opiniões. O que a gente também tenta fazer aqui no The Deep Dive, né? Apresentar as informações e as diferentes perspectivas. Exatamente. Então, nessa segunda parte, a gente quer entender como regimes totalitários, como o da Alemanha nazista, controlavam a informação e o impacto disso na população e discutir esses paralelos controversos que estão sendo feitos com o Brasil de hoje. Um tema bem pesado, mas extremamente importante de ser analisado. Bom, a gente explorou bastante essas duas áreas. Vamos voltar um pouco para a discussão sobre o crédito consignado. A grande questão aqui parece ser, de um lado, o governo quer oferecer crédito mais acessível, o que pode ajudar as pessoas agora. Mas, por outro lado, tem gente como a Nanda Guardian que critica muito o uso do FGTS como garantia e o risco de aumentar a inflação. E esse é um ponto importante, né? Mais crédito disponível pode aumentar a demanda. Mas se a produção não acompanhar, os preços sobem. E ela explica bem as preocupações dela. Ela fala que o consumo vai aumentar, mas se a produção não acompanhar, os preços vão subir. Ela também fala que a dívida pública pode aumentar se o governo tiver que cobrir os calotes e que isso pode afugentar investidores e impactar o câmbio. É uma série de consequências negativas que ela prevê.
Ela destaca os riscos para a economia como um todo, principalmente se esse crédito não for bem gerenciado. E ela chega a recomendar que as pessoas diversifiquem os investimentos para se protegerem. É um sinal de que ela não confia muito no que pode acontecer. Essa recomendação mostra o nível de preocupação dela com a economia brasileira. Ela também cita a teoria econômica austríaca, falando de um livro chamado Ação Humana. A ideia é que essa expansão de crédito pode levar ao mal investimento, ou seja, dinheiro sendo usado de forma errada, por causa de juros baixos artificialmente. E que isso cria uma falsa sensação de prosperidade, mas no final leva à recessão e ao empobrecimento. É uma visão bem pessimista. A escola austríaca defende uma moeda forte e critica a intervenção do governo no mercado de crédito. Eles acreditam que esse tipo de expansão de crédito não se sustenta e acaba gerando crises. É como se você baixasse o preço da madeira artificialmente. Muita gente vai construir casas, mas elas não vão durar. Então, pensando em tudo isso, os objetivos do governo, as críticas da Nanda Gardner, essas teorias econômicas, o que você acha que vai acontecer com a economia brasileira a longo prazo? É algo para a gente pensar bastante. Sem dúvida. A gente precisa considerar os benefícios imediatos, mas também os possíveis efeitos negativos para a economia como um todo. Agora, voltando ao controle da informação e à Alemanha nazista, é assustador ver como eles dominaram a mídia rapidamente. Em 1933, quando Hitler chegou ao poder, o partido nazista controlava menos de 3% dos jornais. E a partir daí eles foram tomando conta de tudo, usando métodos bem sistemáticos. Eles começaram eliminando os outros partidos políticos e os jornais desses partidos foram fechados. Eles confiscaram impressoras, equipamentos. Foi um jeito rápido e eficiente de silenciar qualquer oposição. Eliminar a mídia da oposição foi essencial para eles controlarem a informação. E não foi só isso. Eles usaram a mídia para criar um clima de medo, espalhando a ideia de que existia uma ameaça comunista enorme para justificar as ações deles. É aquela tática clássica. Criar uma crise para se manter no poder. Usar o medo como ferramenta de manipulação é comum em regimes autoritários, né? Facilita a implementação de medidas que, de outra forma, seriam questionadas. E a imprensa livre foi destruída. Em pouco tempo, a Alemanha passou de um ambiente com várias vozes para um com a voz só. A do Partido Nazista, uma verdadeira lavagem cerebral em massa. E a velocidade com que isso aconteceu é impressionante. E em 1941, a editora do Partido Nazista já era a maior da Alemanha, controlando totalmente o fluxo de informação. E o principal jornal deles era o Volksbeobachter, o Observador Popular em português. Era um jornal diário com uma circulação enorme, mais de 1 milhão de cópias no auge. E o próprio Hitler tinha comprado esse jornal em 1920. Era o principal veículo para espalhar a ideologia, a propaganda e os anúncios nazistas. O crescimento do jornal acompanhou a ascensão do próprio movimento. E o conteúdo era o que a gente já imagina. Reclamações sobre o Tratado de Versalhes, críticas ao sistema da República de Weimar e muita propaganda sobre uma conspiração judaica global e o bolchevismo. Tudo para gerar medo e divisão. Esses eram os pilares da ideologia nazista e o Volksbeobachter foi crucial para popularizar essas ideias. E aí tinha o Der Stürmer, ainda mais conhecido pelo antissemitismo. Era comandado pelo Julius Streicher, um ex-professor que virou líder nazista. Ele publicou esse jornal por mais de 20 anos e o conteúdo era horrível. Histórias falsas sobre judeus, assassinatos rituais, crimes sexuais, fraudes financeiras, só mentiras e ódio. O Der Stürmer era o extremo da propaganda nazista, demonizando os judeus e contribuindo para o clima de ódio que levou ao Holocausto. E mesmo tendo sido processado várias vezes por causa das mentiras durante a República de Weimar, a circulação do Der Stürmer explodiu quando os nazistas chegaram ao poder, foi de milhares para quase 500 mil de cópias. É inacreditável. Isso mostra como o poder do Estado pode ser usado para amplificar vozes de ódio e impedir qualquer tipo de oposição legal. E o Hitler sabia de tudo que era publicado no Der Stürmer e se recusou a fechá-lo, mesmo com outros nazistas achando que ele era extremo demais. O antissemitismo era central para a ideologia deles. Isso mostra que a demonização dos judeus não era algo secundário, mas sim um dos pilares do regime nazista. Mas é importante lembrar que a comunidade judaica resistiu. Eles tinham seus próprios jornais que foram essenciais para manter a comunidade unida durante esse período terrível. Essas publicações ajudaram a preservar a identidade judaica, informando sobre leis discriminatórias e oferecendo um senso de comunidade diante da perseguição. Infelizmente, muitos desses jornais tiveram que fechar quando os judeus foram expulsos da Alemanha. E depois da Noite dos Cristais, em 1938, o governo proibiu todos os jornais judaicos.
A única fonte de informação oficial que sobrou para eles era controlada pelo próprio governo. Essa proibição isolou completamente os judeus e controlou até a informação que eles podiam acessar. Mas os nazistas não controlavam só os jornais. Eles usaram todas as formas de comunicação. Cinema, rádio, alto-falantes nas ruas. Eles entendiam o poder da propaganda em todas as suas formas. Eles usaram uma abordagem ampla, sabendo que diferentes mídias atingiam diferentes públicos e reforçavam a mensagem deles de várias maneiras. E o rádio era uma arma importantíssima. Os discursos de Hitler eram transmitidos o tempo todo, em casas, fábricas, nas ruas. Era impossível escapar. Eles até criaram um rádio barato, a sempre todo o povo, para que todos pudessem ouvir. Essa disseminação em massa da propaganda pelo rádio foi muito eficaz para atingir um público amplo e reforçar a visão de mundo nazista. E o controle aumentou durante a guerra. Quando eles invadiram a Polônia em 1939, proibiram os alemães de ouvirem rádios estrangeiras. Quem fosse pego podia ser preso ou até morto. Eles tinham medo da propaganda dos aliados. Essa medida drástica mostra como eles viam as informações de outras fontes como uma ameaça e queriam controlar totalmente a narrativa. Mudando para o Brasil, é interessante saber a relação da mídia brasileira com o nazismo antes e durante a Segunda Guerra. O Brasil era neutro no começo, mantendo relações com a Alemanha e os UA. E os alemães tentaram de todas as formas conseguir o apoio do Brasil. Eles usaram uma estratégia de propaganda bem elaborada, porque sabiam da importância do Brasil. Eles criaram uma máquina de propaganda dentro da Embaixada Alemã no Rio de Janeiro, pagando jornalistas e donos de rádios para publicarem e transmitirem material pró-Alemanha. Eles usaram empresas alemãs que operavam no Brasil para fazer esses pagamentos. Foi um investimento grande para influenciar a opinião pública. Isso mostra como o regime nazista queria espalhar a ideologia deles e conseguir apoio em outros países. Eles até compraram um cinema no Rio, o Cine Broadway, para exibir filmes nazistas e financiaram 14 rádios brasileiras para transmitirem propaganda nazista. Uma rádio, a Panema, era totalmente controlada pela Embaixada Alemã. Outras, como a Rádio Jornal do Brasil e a Rádio Mundial, também receberam dinheiro alemão. Essa infiltração na mídia brasileira mostra como a informação pode ser influenciada por interesses estrangeiros e como a propaganda pode se espalhar. Tem um caso interessante de um jornal chamado Meio Dia. Ele é independente, mas acabou virando um porta-voz da propaganda nazista, provavelmente por causa de dinheiro. Eles até celebraram o pacto Hitler-Stalin. E parece que até figuras importantes da cultura brasileira estavam envolvidas com esse jornal. Isso mostra como a pressão econômica e o oportunismo político podem levar veículos de mídia a se alinharem com ideologias perigosas. Depois da guerra, muitos que colaboraram com a propaganda nazista no Brasil se arrependeram. E alguns sofreram consequências. O escritor da Gazeta de Notícias foi preso, mas depois foi absolvido. Essa fase pós-guerra mostra que as pessoas entenderam os perigos da cumplicidade com ideologias extremistas e a importância da integridade da mídia. Quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, a propaganda nazista mudou. Eles começaram a transmitir programas de rádio em português direto da Alemanha pela Rádio Berlim. Eles tocavam música brasileira, falavam de medicina e culinária, tentando se conectar com o público brasileiro antes de inserir as notícias e a propaganda no final. E os brasileiros que trabalhavam nessas transmissões foram acusados de traição. Eles adaptaram a estratégia para continuar influenciando os brasileiros mesmo depois do Brasil ter se juntado aos aliados. É uma história complexa e preocupante que mostra como a máquina de propaganda nazista era organizada e eficiente, tanto na Alemanha quanto nas tentativas de influenciar outros países. Isso serve como um alerta sobre o poder da propaganda e a importância de saber analisar as informações que a gente recebe. E falando em propaganda, as fontes também mencionam como os nazistas criaram uma imagem de Hitler, como um cara comum, um bom vizinho, um homem do povo. Eles queriam humanizar o Hitler e criar uma conexão com os alemães, mesmo ele sendo um ditador. Eles usaram arquitetura, design de interiores, mídia, mostravam ele em suas casas, cercado de luxo, mas a verdade é que ele gastava muito dinheiro reformando essas casas. Essa diferença entre a imagem de simplicidade e a realidade mostra como a propaganda era manipuladora. Nos filmes de propaganda mostravam como um líder forte e carismático. O retiro dele na montanha, o Berghof, era muito mostrado, usando a beleza natural para criar uma aura de misticismo, como se ele fosse um líder conectado à natureza. E eles divulgavam fotos dele no Berghof com animais e crianças para humanizar a imagem dele. Essas cenas eram criadas para passar uma imagem de normalidade, de que ele era acessível, até bondoso, escondendo quem ele realmente era. E essa estratégia funcionou. Muitas pessoas, principalmente fora da Alemanha, acreditaram nessa imagem. Até veículos de imprensa internacionais publicaram coisas positivas sobre o Hitler em as casas dele. Isso mostra que a propaganda, quando bem feita, consegue manipular a percepção das pessoas, mesmo quem está fora do controle do regime. E por último, a gente tem aquele post-blog que faz um paralelo entre o controle da imprensa na Alemanha nazista e as ações do STF no Brasil.
É um assunto delicado e é importante lembrar que a gente só está relatando o que o blog diz, não estamos concordando com ele. Esse tipo de comparação precisa ser analisada com muito cuidado, com base em fatos e com uma visão ampla. O blog argumenta que as ações do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, são parecidas com os métodos nazistas de censurar a imprensa e perseguir opositores. Ele cita a censura de jornalistas independentes, a prisão de opositores políticos e o controle das redes sociais. O blog apresenta um ponto de vista específico, interpretando certos eventos e ações de uma forma particular. Ele sugere que essas medidas, mesmo que justificadas como combate à desinformação, podem ser perigosas e levar a um regime autoritário em nome da segurança. O blog defende a liberdade de imprensa e o direito a opiniões diferentes como essenciais para uma democracia. O blog destaca a importância de ter limites para o poder e os perigos do autoritarismo, principalmente quando se trata de liberdade de expressão. E aí, nesse mundo cheio de informação, como a gente sabe, a diferença é entre medidas necessárias e controle exagerado. E quais lições da época nazista são relevantes para essas discussões hoje? É algo para a gente refletir bastante. São questões importantes que precisam ser analisadas com cuidado, considerando o contexto histórico, a situação atual e os princípios da democracia e da liberdade. É isso aí. A gente explorou bastante essas duas áreas hoje e esperamos que você tenha gostado do nosso mergulho profundo. Com certeza, e que você continue a refletir sobre esses temas tão importantes. Até a próxima. Até mais!